Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 306, Colapso da Cidade Ladros, o Homúnculo. Pelo que conseguia se lembrar, Randolph se viu dentro de um enorme tubo cilíndrico cheio de água. Ele estava flutuando dentro dela. Ele não sabia de nada, mas uma grande quantidade de dados encheram sua mente naquele momento. Informações sobre táticas de batalha, estilo básico de combate, mestre de armas, história do mundo, humanos, demis, monstros, etc. Vários conhecimentos foram implantados em sua cabeça. Foi um sentimento estranho. Ele não deveria saber uma única coisa, mas de alguma forma ele sabia sobre inúmeras coisas. Ele não precisava estudar e aprender sobre a linguagem, pois diferentes linguagens foram implantadas em sua cabeça. Pessoas vestindo túnicas brancas estavam fazendo vários experimentos em seu corpo. Ele não precisava pensar sobre o que eles estavam fazendo com ele. Ele não precisava disso. Com todo o conhecimento dentro de sua cabeça, ele sabia que não era um humano, demônio ou monstro. Ele foi proibido de fazer qualquer coisa. Ele só poderia ficar em sua cama antes que aquelas pessoas chegassem e conduzissem um experimento novamente. Ele também foi proibido de sair de seu quarto. Pelo que sabia, ele sabia naturalmente sobre a limpeza que os 3 grandes países fizeram no passado. Ele não pertence a nenhuma das pessoas de fora. Essas pessoas iriam matá-lo se soubessem que ele era um homúnculo, mas ficar aqui também era ruim para ele. Experimentar incontáveis experiências dolorosas era demais para a mente de uma criança como ele. Mas ele não era uma criança comum. Ele era um homúnculo, então ele podia suportar. Um dia, ele descobriu que não estava sozinho. Sim, havia outras pessoas como ele. Outras pessoas que não pertencem a nenhuma categoria neste mundo. Um homúnculo. Uma criatura viva artificial humanoide. Não precisa necessariamente ser uma criatura humanoide, pois alguns deles têm formas corporais estranhas, mas... Para os pesquisadores, eles pensaram que um humanoide tinha a forma perfeita. Ele conheceu o outro homúnculo dizendo que iria sobreviver. Um homúnculo defeituoso não duraria 1 ano, mas um normal teria o mesmo tempo de vida que os humanos. Ele sobreviverá, foi o que disseram. Significa apenas que ele não é um homúnculo defeituoso. Essa é a razão pela qual os pesquisadores permitiram que ele conhecesse o outro homúnculo. Os outros homúnculos eram mais velhos do que ele. Eles o trataram como seu irmão mais novo. Eles foram gentis com ele, ao contrário dos pesquisadores da instalação. Randolph saiu da sala de experimentos. Ele viu crianças esperando por ele do lado de fora da sala. Eles eram homúnculos como ele. Você está bem? Uma criança que se parecia com ele disse. NN. Estou bem, mas os experimentos estão ficando dolorosos. Randolph acenou com a cabeça para ele. Eles eram seus irmãos e irmãs. Estou feliz que você esteja bem. Uma das crianças disse. Tenho certeza que os experimentos terminarão algum dia. Outro disse. Naquela época, viveríamos juntos e nem todos sofreriam com esses experimentos. Seria ruim se fossemos para fora, certo? É por isso que encontraremos um lugar que chamaremos de nossa casa. Os experimentos continuaram todos os dias. Randolph e seus irmãos viviam a mesma coisa todos os dias. Como você está hoje? O mesmo de sempre. Mas dói. Seria ótimo se os experimentos terminassem logo. Hoje vamos brincar do quê? Hoje vamos brincar de esconde-esconde. Claro, eu dominei uma técnica secreta para me esconder. Ha ha ha. Não existe uma técnica secreta. Um dia, a experiência piorou.
Uma a uma, as pessoas que ele tratava como sua família morreram. Seu corpo não conseguia lidar com os experimentos extremos dos pesquisadores. Foi difícil para ele, mas um dia ele descobriu que estava sozinho novamente. Todos os homúnculos, exceto ele, morreram. Sério. Havia apenas ferramentas dispensáveis para os pesquisadores. Randolph estava no corredor sozinho com uma expressão vazia. Seus irmãos morreram por causa dos experimentos. Nós temos um sonho. Nossa casa. Mas agora, e se foi? Ele murmurou em voz baixa enquanto abaixava a cabeça e olhava para as mãos. Eu sei que somos bens descartáveis. Mas devemos pelo menos ter permissão para sonhar. Para outros homúnculos como ele. Ele vai libertar todos e construir um lugar onde eles possam viver livremente. Tudo. É errado desejarmos um lugar que poderíamos chamar de nossa casa? Randolph apareceu na frente de Solta e deu um chute. Ele então pegou o dispositivo de barreira usando a mão. Bang! Solta voou para longe e caiu no chão. Mesmo com todas as suas habilidades, ele não poderia se igualar a este homúnculo autoproclamado. A posse só poderia dar a ele a força para igualá-lo, mas não foi o suficiente para derrotar Randolph. Ele precisava de mais poder. Ele deveria convocar Yuko e ajudá-lo a lutar contra Randolph? Mas Yuko estava ajudando Lumilia. Ela estava ajudando alguns dos ranks B a lutar contra os oficiais de 6 círculos. Se ele a convocasse, suas informações seriam quebradas e o inimigo violaria a formação dos ranks B. Então, sua última escolha seria a habilidade de equipamento do artefato universal, Brinco da Alma de Sangue. Randolph apareceu na frente dele e Solta rapidamente cortou com sua espada. Lua carmesim. Randolph moveu seu corpo e evitou o golpe. Ele então agarrou o pulso de Solta e o jogou no chão. Sua voz. Antes de Solta cair no chão, ele desapareceu e reapareceu a 20 metros de seu oponente. Randolph estava prestes a perseguir Solta quando a gravidade ao redor dele aumentou. Isso não é suficiente para me impedir. Sua mana explodiu de seu corpo contrariando a severa gravidade ao seu redor. Ele então viu que Solta havia partido. Ele rapidamente se virou ao sentir uma presença atrás dele. Mas então uma lâmina afiada estava indo em direção a seu pescoço em alta velocidade. Sua voz. Ele ergueu a mão e pegou a espada. Os olhos de Solta se contraíram ao ver isso. Ele então sentiu uma dor no estômago quando Randolph deu um golpe violento. Bang! Um rank A era muito diferente do rank abaixo dele. Era difícil fechar a lacuna, ao contrário do rank C e do rank B. A mana líquida era muitas vezes mais forte e mais resistente do que sua vasta energia, mesmo com o uso da posse. Além disso, Randolph não estava usando nenhum equipamento poderoso como ele. Se Randolph usasse equipamentos ou artefatos de grau laranja, sofreríamos uma derrota antes mesmo que eles pudessem lutar. Diga-me, Solta! Randolph gritou enquanto cortava na diagonal com a lâmina de energia em sua mão. Clang! Solta defendeu seu ataque e rapidamente lançou um chute. Ele ativou o impulso de agilidade, impulso de força, velocidade felina e fortalecimento muscular triplo mais uma vez, pois sentiu que os efeitos dessas habilidades haviam desaparecido. Eu não me importo com isso. Eu só quero quebrar esse dispositivo de barreira em sua mão. Ele falou enquanto bloqueava os ataques ferozes de Randolph. A aura do Soberano da Noite, Manto Sombrio e Passo Sombrio não tinham um limite de tempo. Ele continuará a consumir sua resistência e mana enquanto estiver ativado. Hahaha, você é muito bom. É por isso. Randolph não conseguiu terminar a frase quando as rachaduras se espalharam pela barreira da cidade. A barreira. Solta também parou de se mover ao olhar para o céu junto com Randolph. Depois de alguns momentos, a barreira se quebrou em pequenos pedaços. A barreira. Está na hora.
Eu preciso terminar isso o mais rápido possível. Randolph pensou enquanto se virava para a solta. Ele jogou o dispositivo de barreira acima dele e atirou uma bola de energia em sua direção. Sua voz. Isso é ruim, e Solta murmurou enquanto rapidamente movia seu corpo e bloqueava a bola de energia. Boom! Argue! Ele recebeu a bola de energia e ela explodiu na sua frente. Você quer destruir aquele dispositivo de barreira, certo? Então, por que você está protegendo isso? Saya perguntou a ele. Eu quero ser o único a destruí-lo, Solta respondeu à sua pergunta. A Saya em sua mente inclinou a cabeça com uma expressão confusa. Qual é a diferença? Afinal, ele queria quebrar o dispositivo de barreira para libertar o Instituto. Ela não conseguia entendê-lo. Sua missão exigia que Pele quebrasse o dispositivo de barreira, então será considerado um fracasso se alguém o quebrar além dele. É por isso que ele não vai deixar ninguém destruí-lo. Solta estendeu as mãos e pegou o dispositivo de barreira. Eu finalmente entendi. Isso é muito mais difícil do que eu pensava e descobri muitas coisas, especialmente de Randolph. Ele murmurou enquanto reunia sua mana em sua mão e esmagava o dispositivo de barreira. Craque! A barreira em torno do instituto foi destruída. Todos olharam para ele e sentiram algo errado. Ei! Qual é o objetivo de bloquear esse ataque? Eu pensei que isso faria alguma coisa, mas você simplesmente esmaga. A voz de Saya soou em sua cabeça. Solta ignorou suas palavras enquanto olhava para a notificação do sistema que apareceu em sua visão. Jin. Parabéns por completar a missão ou barreira. Você recebeu 20.000 experiência, 10 pontos de atributos livre e 8 pontos de habilidade como recompensas. De repente, uma luz brilhou no chão da área do terceiro ano. A luz parece um círculo mágico gigante visto de cima. Logo, o chão tremeu fortemente e Solta sentiu que uma energia tremenda estava saindo dele. Boom! Toda a área do terceiro ano foi separada da sala quando começou a flutuar em direção ao céu. Isso é ruim, Solta. Este é um grande feitiço de selamento com o encantamento de um feiticeiro poderoso. Então, um grande ser foi selado aqui e vai acordar. Capítulo 307 De colapso da cidade Ladros, o Imperador Negro. O chão tremeu fortemente quando as rachaduras se espalharam e separaram a área do terceiro ano. Boom! Lentamente, todo o chão começou a flutuar enquanto o círculo mágico brilhava intensamente. Ondas de mana estavam varrendo toda a cidade como uma batida de coração. Tudo. Yanagi, Mia, Rene e as outras pessoas no instituto pararam de lutar quando viraram suas cabeças e viram uma cena chocante. Um lugar inteiro subindo era absolutamente deslumbrante. Era como uma fortaleza flutuante da raça dos anjos. Correntes grossas e gigantescas podiam ser vistas sob a fortaleza e estavam conectadas a algo no subsolo. A energia densa estava revestindo as correntes gigantescas. Esta energia pode ser vista a olho nu. O poder dentro delas era tão drástico que faíscas feitas de mana saíam dele a cada segundo. As forças da cidade Ladros e dos 7 pecados capitais ficaram chocados. Nenhum deles planejou esse tipo de desenvolvimento. Fufu, o que está acontecendo com o meu Solta? Yanagi riu enquanto olhava para a área do terceiro ano com interesse em seus olhos. Toda a área do terceiro ano voou 500 metros acima da superfície enquanto a barreira se transformava em minúsculas partículas. O que está acontecendo lá? Lumilia murmurou em voz baixa. Ela imediatamente recuperou seus sentidos quando olhou para a expressão dos 7 pecados capitais. Ela viu que eles também ficaram chocados. Significa apenas que eles não eram a razão da terra flutuante acima da cidade. Ela se lembrou do que Solta disse a ela antes. Alguém além dos 7 pecados capitais está aqui. Ela balançou a cabeça com força e gritou, e todos ataquem. Esta é nossa chance de atacar enquanto nossos inimigos estão distraídos.
Ela queria saber o que estava acontecendo, mas sua prioridade era repelir os inimigos. Ela só podia torcer para que Solta estivesse bem. Uma pessoa vestindo uma camisa branca normal e calça preta estava olhando para a terra flutuante com uma expressão divertida. Ele tinha cabelo preto curto e bagunçado e um par de óculos grossos. Vim aqui quando soube que os 7 pecados capitais iriam atacar esta cidade, mas não esperava esse desenvolvimento. Ele murmurou enquanto ajustava os óculos e observava as correntes gigantescas que estavam conectadas à terra flutuante e ao lugar abaixo do poço. Nem eu sabia que tal coisa estava dormindo embaixo deste lugar. Parece que veio de uma época anterior a esta. 1000 anos atrás, e talvez muito mais distante do que isso. Ele penteou o cabelo atrás da cabeça e sorriu. Era possível ver uma tatuagem de leão nas costas da palma da mão. Era o símbolo de leão, um dos signos do zodíaco. Vou olhar mais de perto. Os zodíacos vão aparecer mais uma vez e todos saberão nosso nome. Tudo é para o meu sonho. Vou torná-lo realidade, não importa o que aconteça. Um homem com cabelo loiro saiu do subterrâneo da arena. Ele olhou para a terra flutuante com uma expressão séria no rosto. Ele, um oficial de 6 círculos dos 7 pecados capitais, não sabia o que estava acontecendo. O plano deles era apenas destruir esta cidade, mas esta terra flutuante estava dando a ele uma sensação perigosa. Alguém está se movendo pelas nossas costas. Ele murmurou enquanto um sorriso se formou em seu rosto. Se ele não tivesse uma missão importante, ele iria lá e tentaria encontrar quem ousou atrapalhar seu plano. Ele balançou a cabeça e olhou para as joias vermelhas em sua mão. Estas eram as pedras de sangue que esta cidade estava protegendo. Sua missão era recuperar essas pedras e devolvê-las ao seu senhor. Este era o seu verdadeiro objetivo ao atacar esta cidade. Destruir todos que os perturbaram na Vila Ibi era apenas o plano secundário. Ainda assim, já faz um tempo que não temos uma operação em grande escala como esta, e pensar que nosso alvo era uma cidade governada por um grande país. É muito emocionante. Ele avançou e começou a se afastar da arena. As pessoas que guardavam as pedras de sangue estavam todas mortas. Grande ser. Diga-me o quão poderoso ele é. Solta perguntou enquanto ficava no topo dos escombros enquanto olhava ao redor com uma expressão cautelosa. Ele estava em terra flutuante e esta situação era desconhecida para ele, então ele só podia confiar no conhecimento de Saia. O feitiço de selamento que foi usado foi chamado de feitiço selamento tático de Deus. Pelo nome, você pode entender que este feitiço foi projetado para selar uma potência de nível Deus. Isso não é tudo, as correntes se chamavam Gleipnir. Saia disse a ele. Gleipnir? Como naquela corrente celestial de Asgard, e Solta franziu a testa quando ouviu. Você conhece a história do continente de deuses. Não precisarei explicar muito. Devo dizer que as correntes não eram as verdadeiras Gleipnir. Era apenas um protótipo, já que a verdadeira estava aprendendo o lobo mundial Fenrir. Saia falou com calma. Sim, e Solta acenou com a cabeça. Ele conhecia o lobo mundial de sua vida passada. Foi um dos Lorde Monstros mais poderosos e ferozes do continente de deuses. Na guerra no continente de deuses, o lobo mundial causou estragos em todos os cantos da terra. Mas essas correntes não careciam de uma poderosa capacidade de selagem. Na verdade, o feitiço de selamento tático de Deus o tornou mais poderoso do que a Gleipnir original. Portanto, o ser que foi selado com esses selos poderosos não era um deus comum. Saia explicou a ele. Em outras palavras, um poderoso ser de nível Deus iria acordar a qualquer momento, disse Solta ao ver uma silhueta da fumaça espessa a 20 metros de distância dele. Sim, mas primeiro você deve acertar seus negócios com essa pessoa. Disse Saia. Randolph saiu da fumaça e olhou para Solta com uma expressão divertida. Algo estava errado com Randolph. Solta não conseguia sentir nada dele como se ele fosse apenas uma pessoa comum.
Solta, isso é ruim. Se prepare. Esta pessoa está fora do seu alcance. Saya disse em um tom alarmado. Depois de alguns momentos, uma aura negra poderosa e densa explodiu do corpo de Randolph. Foi opressor e Solta não conseguiu evitar e deu um passo para trás. Boom! O nível da energia estava subindo rapidamente sem parar. Ele já era forte desde o início, mas agora era algo claramente acima do nível de Solta. A mana líquida fluiu antes de girar e se tornar de uma cor preta visível a olho nu. Craque! De repente, Solta sentiu que não conseguia mover o corpo. Esta mana ao redor dele era sólido e estava restringindo seus movimentos. Isto! Uma mana solidificada. Uma mana capaz de transformar as pessoas em pó, e ele cerrou os dentes enquanto circulava seu próprio mana, mas descobriu que ainda não conseguia se mover sob essa pressão. Se você não aguenta mais, diga-me. Eu lutarei em seu lugar. Saya disse a ele em um tom sério. Um rank S era muito forte para o atual Solta e ela o conhecia muito bem. É por isso que ela se preparou para controlar o corpo de Solta e gastar sua energia. Mas, e fazer isso significa que ela adormeceria mais uma vez, assim como aconteceu no Ducado Fersh quando ela controlou seu corpo. Essa não é uma escolha ruim para ela. É melhor do que deixar Solta morrer. O cabelo roxo de Randolph ficou preto e manchas pretas se espalharam por seu corpo enquanto uma pequena conta preta se formava no centro de sua testa. Seus olhos também se tornaram negros. Os olhos de Solta se contraíram ao ver essa cena. Ele estremeceu ao recordar uma certa memória do jogo. Essa aparência, forma, aura e comportamento eram todos familiares para ele. Além disso, aquele cristal preto no centro de sua testa. Em todo o universo, havia 3 cristais que têm o mesmo poder daquele cristal em sua testa. O primeiro era do Imperador do Império Cristal Vermelho. O segundo era do Imperador de Jade do Palácio Celestial. O terceiro era um deus desonesto do continente Ruínas Desoladas. Mas pensar que ele encontrou era o último portador desse cristal. Então você era aquela pessoa o tempo todo, e Solta pensou enquanto suprimia o choque em seu coração. O quarto portador do cristal luminário, o Imperador Negro Uzargon. Um dos NPCs mais poderosos do jogo que fará uma aparição na versão posterior no Arquipélago de Marte. Capítulo 308, de Colapso da Cidade Ladros, o Rei do Subterrâneo. Todos conseguiram segurar os inimigos. Foi realmente incrível como a Terra flutuante, sem saber, os ajudou a distrair seus oponentes. Lin caiu de joelhos enquanto exauria sua mana lançando feitiços de cura sem parar. Essa era a única coisa que ela podia fazer, então ela decidiu tentar o seu melhor curando a todos. Lin. Lumilia foi apressadamente ao lado de Lin com um olhar preocupado. Não se force muito. Solta não gostaria que você desabasse aqui. Ela disse a Lin em um tom gentil. Mas, e eu quero ajudar a todos. Lin abaixou a cabeça enquanto cerrava os punhos. Você já tentou o seu melhor e é o suficiente para nós. Seus feitiços de cura ajudaram muitas pessoas. Lumilia disse enquanto seu subordinado se aproximou delas. Ela olhou para o subordinado e perguntou: o que foi? Chegou o reforço das cidades vizinhas. O subordinado disse a Lumilia em tom educado. Ao mesmo tempo, os outros líderes deram um suspiro de alívio ao ouvir a notícia. Você já ouviu isso, Lin? Você pode deixar tudo conosco. Lumilia disse enquanto sorria. Ela sabia que assim que o reforço chegasse, eles seriam capazes de repelir as forças dos 7 pecados capitais. Ela virou a cabeça e viu uma onda de pessoas ajudando-os. Foram as forças combinadas de 3 cidades. Cada cidade enviou 5.000 pessoas armadas para ajudar a cidade Ladros. Portanto, eles têm um total de 15.000 soldados e 500 deles eram de rank B e acima. É o início de seu contra-ataque.
Mas nem todas as tropas estavam aqui. Metade foi para o Distrito 5 para ajudar os nobres de lá. Um homem de meia idade com cabelos e olhos azuis pousou perto do grupo. 3 pessoas com aura poderosa pousaram ao lado do homem. O homem de cabelo azul caminhou em direção a eles e perguntou: quem é o responsável aqui? Pai. Lumilia deixou escapar quando viu o homem. Jimmy e os outros líderes do grupo de mercadores olharam para ela antes de olharem para as pessoas que chegaram. Eles sabiam que essas pessoas eram os líderes do reforço. Todos nós temos autoridade, mas essa pessoa é nossa estrategista. Eles disseram enquanto viravam suas cabeças para Lumilia. Ao mesmo tempo, as pessoas que chegaram, incluindo seu pai, olharam para ela. Lumilia respirou fundo enquanto se levantava e se aproximava dos líderes do reforço. Sou Lumilia, a vice-comandante da Legião da Coculuz e estrategista do Exército da Aliança Mercante. Ela se apresentou em um tom que não era muito educado ou rude com essas pessoas. Ela era uma das líderes, então não precisava abaixar a cabeça para eles. Era como se ela estivesse dizendo a eles que eles eram iguais. Bom trabalho em conter os inimigos, disse Ursus a ela enquanto a observava. Ele ficou bastante surpreso ao descobrir que ela era uma estrategista de um grande exército como este. Não, nós apenas fizemos de tudo para sobreviver contra este poderoso inimigo. Lumilia balançou a cabeça. Ela então explicou qual é a situação atual para eles. Sobre o que aconteceu com a cidade e Bargan sendo selado no céu. Boom! De repente, o chão tremeu fortemente. Fendas enormes apareceram no chão e várias pessoas caíram sobre ele. Lumilia, Ursus e os outros líderes pararam de falar enquanto viravam a cabeça para olhar ao redor. O que está acontecendo? Então, ondas poderosas de energia varreram e congelaram todos no local. Link estava no canto vomitou. Ela estremeceu ao sentir a grande energia na atmosfera que fez com que todos tremessem de medo. Esta foi a primeira vez que ela experimentou esse tipo de energia. Mesmo sem tentar o seu melhor, ela podia facilmente sentir a imensa energia abaixo da terra flutuante. Foi aterrorizante e enervante. Parecia que um predador gigante estava parado na frente dela. A energia que possuía era como um sol, pois ultrapassava a quantidade de energia de todas as pessoas nesta cidade possuíam. É como se ela estivesse comparando um pequeno lago a um vasto oceano. A transformação atual de Randolph era familiar para ele. Isso o fez se lembrar de um incidente amargo em sua vida passada, quando encontrou esse homem no arquipélago de Marte. Quando ele fazia uma expedição naquele continente recém-inaugurado, ele se encontrou com Randolph algumas vezes e sempre foi morto nessa época. Então ele mudou seu nome ou Zargon é seu nome verdadeiro. Solta pensou enquanto olhava para Randolph de cima a baixo. Zargon, um dos 4 imperadores de cristal, será chamado de Imperador Negro por causa do cristal negro em sua testa. Os 4 imperadores de cristal eram o pináculo da existência no jogo. Seus poderes eram insondáveis. Os 4 imperadores de cristal eram conhecidos em todo o mundo e inúmeras pessoas os temiam por causa de seu poder esmagador. Solta não achava que um de seus colegas de classe fosse o Imperador Negro. Parece que pegar a conta foi o verdadeiro motivo de Randolph. Randolph estava olhando para seu corpo, tentando sentir seus novos poderes. Ele sentiu um poder avassalador em seu corpo e sua mana se solidificou. Não apenas isso, sua força física também aumentou muito ao quebrar o limite. Energia e força física. Este era um verdadeiro Rank S. Um reino de pessoas fortes. A esse poder, o Randolph murmurou enquanto fechava o punho. Uma tremenda quantidade de mana jorrava de seu corpo e ele não estava familiarizado com sua nova força, então não conseguia controlá-la adequadamente. A última peça. Mais alguns minutos e eu poderei terminar isso. Ele pensou enquanto olhava para Solta. Esse era o seu objetivo o tempo todo, disse Solta, semicerrando os olhos.
Ele ainda estava tentando forçar seu corpo a se mover sob a mana sólida ao redor. Eu precisava disso para completar meu objetivo. Para libertar meus irmãos. Randolph respondeu enquanto dava um passo à frente. Ele sorriu enquanto olhava para o enorme poço na superfície. Deixe-me te contar algo. Solta moveu os olhos e olhou para a cidade. Ele podia ver a batalha lá de cima mais claramente do que qualquer um. Exatamente 1245 anos atrás, 3 terríveis existências surgiram da infame Floresta Negra. Isso causou estragos no continente. Randolph disse enquanto olhava para o enorme poço com uma expressão séria. Você está me dizendo que uma das existências que saiu da Floresta Negra foi selada aqui? Solta disse enquanto se lembrava da mesma tradição do jogo. Este reino não foi fundado naquela época, então ninguém sabia sobre ele. Acontece que eu encontrei essa história enquanto procurava por este cristal. Randolph disse enquanto tocava o cristal preto em sua testa. 3 criaturas que saíram da Floresta Negra. Solta franziu a testa profundamente ao perceber o que estava por vir. Aí vem, e Randolph disse profundamente. Boom! Uma onda de ferro irrompeu do enorme poço. Todos pararam de se mover enquanto a energia se espalhava por toda a cidade. O pior cenário chegou. A ameaça desta criatura era maior do que as forças dos 7 pecados capitais que estavam nesta cidade. Bang! Uma mão gigantesca saiu do buraco. Ele agarrou a borda do poço e uma figura enorme emergiu dele. Energia espessa e densa estava fluindo para fora do corpo da figura. Roar! Um rugido alto ressoou por todo o céu quando a figura se revelou. Todos viram uma criatura peluda humanoide de 200 metros de altura saindo do poço. Possuía 3 chifres acinzentados no topo da cabeça. Um par de presas afiadas brilhavam quando ele abria a boca. A cor de seu pelo era marrom com preto em seu abdômen e dezenas de pontas projetadas em suas costas largas. Suas mãos eram cobertas por uma armadura semelhante a um exoesqueleto branco e sua longa cauda se estendia das costas ao chão. Tinha um comprimento de 15 metros. As correntes enormes estavam ao redor de seu pescoço, braços e pernas. A Gleipnir falsa ainda estava resistente e não se quebraria facilmente. Todos ficaram pálidos quando viram esta criatura gigante. A mente deles ficou em branco por um segundo enquanto a criatura emitia uma poderosa onda de energia que varreu os prédios ao redor. Eu não tenho escolha a não ser liberá-lo. Meu objetivo é pegar o cristal, mas pegá-lo significa que a fonte de energia do selo irá embora. Randolph disse em voz baixa. Uma criatura da antiguidade. Esta criatura era um monstro no ápice, um Lorde Monstro. Um dos 3 reis monstro junto com o Rei do Mar e Rei do Céu, o infame Rei do Subterrâneo. Essas 3 criaturas lutaram contra o exército da Aliança do continente Giza e caminharam entre a Guerra dos Demônios. Monstros que foram caçados por humanos, demis e demônios. Mesmo os outros Lordes Monstros estavam os caçando, mas ninguém conseguiu derrubá-los. Capítulo 309 De colapso da cidade Ladros, Vacordo. Um Lorde Monstro apareceu de repente. O pior era que não era um Lorde Monstro comum. Estava no topo em termos de habilidade de luta. O Rei do Subterrâneo estava no nível da Rainha da Destruição. Aquele cara, e eu me lembro dele causando uma comoção neste continente há milhares de anos. Eu não sabia que ele estava selado aqui. Se ele foi selado, talvez os outros 2 também estivessem selados, mas não temos ideia de onde estão. Saia disse a ele. Ela também estava familiarizada com o Rei do Subterrâneo e os outros 2 reis também. Não precisamos nos preocupar com isso por um tempo. Aquele Lorde Monstro levará algum tempo antes de quebrar as correntes. Nosso problema agora é Randolph. Solta respondeu a ela com uma expressão sombria. Embora Randolph não estivesse no nível do Imperador do Império Cristal Vermelho, ele ainda estava fora de sua liga. A diferença entre sua força atual e o Rank S era muito grande.
Ele deve usar suas cartas? Ele olhou para seu sistema e verificou as cartas de recompensa que recebeu na missão da aldeia Ibi. Cartas de subida de nível 2. Cartas de aumento de nível da habilidade 2. Cartas de habilidade única Feron 1. Cartas de habilidade única de domínio negro 1. Cartas de 300.000 de experiência 1. Ele poderia usar a carta de habilidade única Feron para aumentar sua força. Com isso, ele seria capaz de usar o Feron por um tempo limitado. Além disso, não há efeito colateral no uso de cartas. Ele se virou para Randolph e perguntou: Você ainda vai lutar contra mim, embora tenha completado seu objetivo? Não adianta lutar contra Randolph porque ele não receberia nada. Era melhor descer e caçar aqueles membros dos 7 pecados capitais. Ele receberia muitas recompensas dessa forma. Eu queria deixar este lugar também, mas a extração não está completa, então não tenho escolha a não ser ficar aqui. Então, vou lutar com você para passar o tempo. Randolph parou por um momento e disse: Ainda assim, você não perdeu a vontade de lutar. Parece que você ainda tem uma carta na manga. Ah! Agora que conversamos sobre isso, lembro-me de que toda vez que você lutou contra alguém acima do seu nível, você sempre bebeu poção de monstro. Não me diga, você ainda tem uma poção de monstro. Solta não respondeu a ele. Ele fechou os olhos e ouviu o grito das almas. Não há necessidade de se conter. Deixe-me usar as almas das pessoas que morreram. Ele pensou. Você. Há um Lorde Monstro abaixo de você. Um monstro desse nível sentiria você se você absorvesse a alma das pessoas mortas aqui. Saia disse apressadamente. Ela não recomendou esta escolha. Era arriscado mostrar essa habilidade na frente de uma criatura que atingiu aquele nível. Mas aquele Lorde Monstro irá se concentrar em quebrar as correntes, e Solta respondeu enquanto abria os olhos e milhares de almas iam em sua direção. Em apenas alguns segundos, ele atingiu o limite de almas que poderia reunir. Colhedor de almas coletadas, peça esquerda 1800 de 1800. Ele o usou para aumentar seu atributo de inteligência em 10. Então, ele viu as almas enchendo seu brinco mais uma vez. Colhedor de almas coletadas, peça esquerda 1900 de 1900. Mais uma vez, ele o usou em seu atributo de inteligência. Ele só parou depois de aumentar sua inteligência em 50. Ele verificou suas estatísticas e acenou com a cabeça silenciosamente. Inteligência 777-827. Essa era apenas seu atributo básico. Os atributos adicionados de seu equipamento não foram incluídas nisso. Se ele atingir 1000 em inteligência sem os adicionais dos equipamentos, seu poder mágico e dano aumentariam em 1% para cada 100 pontos base de inteligência. Só mais um pouquinho e ele alcançará esse limite. De repente, ele ouviu a voz de Randolph. Você já pensou em correr ou usar suas cartas na manga? Randolph perguntou. Ele só queria lutar contra a Solta, não matá-lo. Ele não quer matar ninguém neste instituto. Sua ordem foi a razão pela qual os traidores não mataram nenhum aluno do Instituto Ladro. Embora parecesse hipócrita, ele ainda não queria fazer isso. Ele poderia aceitar mesmo se todos o culpassem por liberar o rei do subterrâneo. Não, ele decidiu se tornar hipócrita. Mesmo que morresse no final, ele aceitaria, contanto que fizesse um lugar que um outro homúnculo pudesse chamar de lar. Sim, e Solta respondeu enquanto verificava as almas que reuniu. Colhedor de almas coletadas, peça esquerda 2300 de 2300. Isso foi o suficiente para a sua peça esquerda. Era a hora certa da sua peça direita coletar almas. Colhedor de almas coletadas, peça direita 251 de 400. Ele continuou a reunir almas até que os limites de alma chegassem a 1300. Isso era igual a 100 pontos de atributo, tornando sua inteligência 927 pontos. Além disso,
ele não poderia reunir todas as almas neste lugar. O alcance dessa habilidade era limitado para que ele não pudesse coletar tudo nesta cidade enorme. Além disso, ele estava no céu. Ele teve sorte de haver almas aqui. Você conseguiu agora, Solta. Não há como voltar atrás. Eu só podia esperar que aquele Lorde Monstro não notasse ou não houvesse outro nível Deus neste lugar. Saia, disse a ele. É melhor do que você controlar meu corpo e adormecer por alguns meses. Solta respondeu a ela enquanto um sorriso se formava em seu rosto. Eu preciso de seus conhecimentos e habilidades. Você disse que vai me treinar, certo? Então, por que você quer adormecer ansiosamente? Terminou. Eu vou te atacar se você não beber uma poção de monstro. Randolph disse enquanto sua mana era comprimida em seu corpo. Ele estava prestes a atacar Solta quando sentiu uma presença ao redor deles. Ele franziu a testa enquanto olhava ao redor com uma expressão cautelosa. Solta ficou confuso quando viu Randolph parado. Ele já sentia que Randolph ia atacá-lo, mas algo mudou. Há outras pessoas aqui além de nós dois? Ele pensou enquanto apertava os olhos. E vocês realmente fizeram um bom trabalho se escondendo da minha percepção, mas minha percepção foi aprimorada no momento em que me tornei um Rank S. Randolph riu enquanto acenava com a mão e um flash de mana voou em direção à área rochosa a 50 metros dele. Boom! O local explodiu e várias figuras se revelaram. Sou voz. Sou voz. Sou voz. As figuras pousaram no chão enquanto cercavam Randolph e Solta. Essas pessoas. Os oficiais de 7 círculos contra os quais o professor Bargan lutou. Solta reconheceu as figuras quando as observou. Foi difícil porque alguns de seus membros estavam faltando e seus corpos estavam cheios de marcas de queimadura. Era claramente o preço que teriam de pagar se quisessem selar o professor Barga. Embora eles tivessem tido sucesso, sua situação era tão ruim que eles poderiam morrer a qualquer momento. TSK. Eu não esperava que um mero Rank S como você nos detectasse. Eu não gostaria de lutar na minha condição atual, mas não posso evitar, Yuv disse enquanto olhava para Randolph. Ei! Não espere que eu te deixe ir só por causa do seu estado. Você se atreve a me esgueirar, é normal que eu te mate. Randolph disse em um tom frio. Você é aquele que está se esgueirando atrás de nós. E pensar que alguém planejaria liberar um Lorde Monstro selado também e aquele cristal em sua testa. Yuv disse enquanto estreitava os olhos. Não esperava ver um cristal luminário aqui. Randolph olhou para Solta e disse, vamos adiar nossa luta. Vou matar essas pessoas antes de continuarmos nossa luta. E nós vamos continuar. Solta olhou para Randolph com uma expressão vazia. Você vai nos matar? Você sozinho. Apesar da minha condição, ainda sou um rank herói, sabe? Yuv riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. Randolph não disse nada enquanto simplesmente investia contra eles. Eles estavam no rank herói, mas o dano que o professor Bargan causou a eles foi tão alto que eles não podiam nem mesmo lançar um feitiço ou habilidade. Além disso, usando uma capacidade de selamento como essa. Ele sabia que eles deviam ter pago o preço por usar aquela poderosa capacidade de selamento. Apesar de tudo isso, eles ainda têm o poder para lutar contra um Rank S como Randolph. Bang! 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 Randolph não se conteve enquanto lançava feitiços e habilidades poderosas nos oficiais de 7 círculos. Solta observou a batalha e percebeu que um dos oficiais de 7 círculos estava o marcando. HM. Randolph está lutando contra 5 oficiais de 7 círculos gravemente feridos, então o total é 6. 6 oficiais de 7 círculos são iguais a 30 pontos de habilidade e 90 pontos de atributos livre. Um largo sorriso se formou em seu rosto enquanto olhava para o oficial de 7 círculos.
Esta foi uma oportunidade única na vida. Ele não encontraria outra chance como essa de matá-los. Randolph, vamos fazer um acordo. Deixe-me dar o golpe final neles. Eu quero matá-los por atacarem esta cidade. Em troca, eu lutarei com você mais tarde pelo tempo que você quiser. Capítulo 310 Colapso da cidade Ladros. O Souter Randolph vs oficiais de 7 círculos. Você está dizendo para lutaremos juntos? Randolph se virou para a Solta. Sim, essa é a essência, mas deixe-me lidar com o golpe final. Eu quero matá-los com minhas próprias mãos. Solta acenou com a cabeça com um sorriso. Claro. É mais interessante assim. Randolph sorriu ao concordar com a condição de Solta. Você vai ajudar seu inimigo, Yuv disse enquanto olhava para Solta. Se você ficar fora disso, vou deixar você sair deste lugar. Embora Solta fosse um rank B que nem mesmo liquefaz sua mana, ele podia sentir que a aura ao seu redor era muitas vezes mais forte do que um rank B comum. Ele não sabia que era graças à habilidade posse que Solta poderia ter essa energia poderosa. Será ruim se ele unir forças com este homem. Se eu estivesse no meu auge, poderia facilmente lidar com um mero rank B, mas com minha situação atual, será difícil, Yuv pensou. Ele não se recuperou de sua luta com Barga. Ele não podia usar seu braço direito queimado e não tinha mana sobrando em seu corpo. A única coisa com que ele podia contar era sua força física. Ele estava mais preocupado com seus companheiros que eram magos puros. 80% de seu poder vinha de seus feitiços, então se eles não pudessem usá-lo, mesmo um oponente de baixo rank poderia lidar com eles. Além disso, seus equipamentos de grau laranja havia desaparecido. Barga o transformou em cinzas. Se um rank SS aparecesse aqui, então eles não seriam capazes de revidar, mas felizmente seus oponentes eram apenas um rank B e um rank S. Eles poderiam lidar com isso em algum grau, apesar de sua condição. Não, eu não vou deixar este lugar. Como eu poderia deixar um oficial de 7 círculos ferido aqui? Solta disse com um sorriso largo no rosto. Yuv olhou para seus companheiros e pediu a uma pessoa para lidar com Solta enquanto ele e os 5 restantes lutarão contra Randolph. Solta, você quer isso? Apesar de sua condição, eles ainda são uma potência de rank herói. Randolph perguntou mais uma vez. Você não precisa se preocupar comigo. Você está claramente me subestimando. Solta disse enquanto avançava em direção ao seu oponente. Seu oponente desta vez era um mago. Um homem de constituição normal e cabelo preto, mas a maior parte da parte inferior de seu corpo estava queimada. Sua voz. Solta chegou na frente do mago antes que ele cortasse com sua espada horizontalmente. Sua espada era uma arma de grau escuro, enquanto seu oponente não tinha uma única arma e não podia usar mana. Além disso, ele não tinha mana para proteger seu corpo, então ele não tinha uma maneira de bloquear uma arma de grau escuro, a menos que sua classe fosse um escudeiro ou outra classe baseada em endurecer a carne. O mago ergueu a mão para bloquear a espada de Solta. Não subestime minha espada. Solta pensou enquanto cortava com sua espada. Sua voz. Um grande corte apareceu na mão do mago. A espada quase cortou sua mão. Ele não esperava que a espada fosse tão afiada que pudesse cortar a carne de um rank herói. Argue! Ele gemeu de dor enquanto tentava se afastar, mas Solta o perseguiu e continuou cortando com sua espada. Sua voz. Sua voz. Sua voz. O mago não se atreveu a usar seu corpo para bloquear a espada. Solta era fraco, mas a espada era incomumente afiada. Muito mais afiada do que a espada de grau laranja que ele conhecia. Oh! Eles começaram a brigar. Deixe-me começar também. Randolph disse enquanto se virava para Yuv. Ele reuniu sua mana e se lançou contra o grupo. Sua voz. Yuv cerrou o punho e deu um soco. Bang!
Ambos os punhos colidiram causando uma forte onda de choque ao redor. Então, 3 pessoas apareceram ao lado de Randolph. Apenas 3, isso significa que Souta estava lutando contra 2 oponentes agora. Randolph ergueu as sobrancelhas ao ver que havia apenas 3 pessoas ao seu lado, mas quando pensou em como Souta lidava com seu oponente, parecia natural enviar mais uma. As 3 pessoas o atacaram ao mesmo tempo. Randolph moveu seu corpo em zigue-zague enquanto evitava todos os socos de seus oponentes. Sua voz. Sua voz. Sua voz. A única coisa que seu oponente poderia fazer era lutar contra ele usando sua força bruta. Batalha de combate corpo a corpo era o que eles queriam. É impossível para eles travar uma batalha de longo alcance. Eles não tinham uma arma de longo alcance ou mana para disparar raios. Ainda assim, ele não poderia subestimar o poder de um rank-herói, mesmo se eles estivessem gravemente feridos e não pudessem lutar adequadamente. Randolph moveu seu corpo para o lado quando um punho passou na frente de seu rosto. Ele estendeu a mão e agarrou-o. Então, ele usou a outra mão para disparar mana condensada no corpo de seu oponente. Bang! O oficial de 7 círculos voou e caiu nas pilhas de pedras. Ele queria perseguir seu oponente, mas Yuvi e os outros 2 oficiais de 7 círculos bloquearam seu caminho. Bang! 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 Randolph trocou golpes com velocidade com seus oponentes. Ele ficou chocado que uma pessoa gravemente ferida ainda pudesse acompanhá-lo. O rank-herói era realmente um reino poderoso. Esta pessoa tem experiência em combate corpo a corpo. Yuv pensou surpreso que a habilidade de combate de mãos nuas de Randolph pudesse rivalizar com a dele. Sem usar feitiços e artes de combate, apenas habilidade de combate puro. Esta pessoa não estava abaixo dele. Como raios esse pirralho treinou para acumular tanta habilidade pura? Sua voz. Sua voz. Sua voz. Randolph saltou para longe e juntou sua mana. Onda terrestre decadente. Os olhos de Yuv se contraíram quando ele viu isso. Saiam! Ele gritou enquanto pulava para longe. Ele conhecia aquele feitiço muito bem. Esse feitiço era um feitiço poderoso de Tier 3 que corrói tudo o que toca. Eu não posso matá-los. Souta dará o golpe final. Mesmo assim, não acho que serei capaz de matar essas 4 pessoas sozinho. Randolph pensou enquanto estreitava os olhos. Se houvesse apenas uma pessoa gravemente ferida, ele poderia de alguma forma lidar com isso, mas 4 delas, e era impossível para ele. Na melhor das hipóteses, ele poderia segurá-los usando toda a sua força. Bang! 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 Souta estava se defendendo passivamente do ataque de seus 2 oponentes. De repente, ele desapareceu e os 2 oficiais de 7 círculos erraram seus ataques. Sua voz. Eles rapidamente se viraram e viram Souta a 20 metros deles. Eles não precisam pensar sobre o que fazer enquanto correm em direção a ele. Eles não queriam lhe dar tempo para contra-atacar. Sua voz. Souta cerrou os dentes quando seus 2 oponentes chegaram à sua frente. Um rank-herói no auge poderia facilmente atravessar 500 metros em apenas um segundo. 20 metros não eram nada para eles. Os punhos dos 2 oficiais de 7 círculos pousaram em seu corpo. Ele não tentou evitá-lo porque sabia que não seria capaz de criar uma chance se evitasse. Ele cerrou os dentes ao sentir suas costelas sendo esmagadas, embora a maior parte do dano tenha sido recebido pela habilidade Manto Sombrio. Ele silenciosamente lançou seus feitiços. Restrição sombria. Bolas gravitacionais. Bola sombria. Bolas pretas do tamanho de um punho se formaram em suas costas e outro conjunto de bolas pretas se espalhou enquanto os tentáculos pretos se erguiam do chão. Boom! A gravidade em toda a área estava deformada e torceu o lugar.
Os dois oficiais de 7 círculos franziram a testa ao sentir a gravidade tentando esmagar seus corpos. Souta saltou para longe quando dezenas de tentáculos avançaram na direção das duas pessoas. Ele então levantou a mão e usou sua carta de habilidade. Carta de habilidade única, de domínio negro ativada. Uma gigantesca bola preta de 3 metros de diâmetro se formou acima de Souta. Este foi o feitiço que Fels usou contra ele quando eles lutaram na aldeia Ibi. Um feitiço de Tier 3 de alto nível. Ele recebeu 10 pontos de atributos livre e 8 pontos de habilidade por quebrar o dispositivo de barreira. Ele também recebeu 8 pontos de atributos livre e 4 pontos de habilidade por ajudar a Presidente Mia ao derrotar Vesler. Ele usou os 18 pontos de atributos livre em seu atributo de inteligência tornando-o 945. Ele então usou seus 12 pontos restantes para subir de nível sua aura do Soberano da Noite para o nível 6. Boom! A aura negra ao redor dele ficou mais forte. Isso fortalecerá seus feitiços de atributos sombrios e artes de combate toda vez que ele usar essa aura para usar sua habilidade. Souta estreitou os olhos enquanto olhava para a luta entre Randolph e os oficiais de 7 círculos. Ele sabia que não seria capaz de pegar seus oponentes desprevenidos, mas os oponentes de Randolph eram possíveis. Boom! Os dois oficiais de 7 círculos romperam o campo de gravidade e os tentáculos enquanto corriam rapidamente em sua direção. Eu sei o que fazer. Vou matar rapidamente um dos oponentes de Randolph. Ele pensou enquanto continuava a se afastar enquanto os dois o perseguiam. Depois que ele ganhou alguma distância da luta de Randolph, ele rapidamente se virou e enfrentou seus oponentes. Deixe-me fazer isso, e Souta disse enquanto seus olhos ficavam vermelhos. Modo Alma de Sangue. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.